Olá, meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse que vos fala é o vosso servo em Cristo e estamos aqui para mais uma aula teológica, tá? Vamos estar dando continuidade da onde nós paramos, tá? No quadro passado, tá? No quadro da aula passada, tá? Ficou faltando só a última parte ali, que quando fala acerca de anjos, né? Salmos 8:4, sobre serafins, Isaías 6, querubim, arcanjo, e também tem um ponto ali que fala sobre Binei Elohim, né? Que é em hebraico filhos de Deus, né? E também fala de árvores associando a anjos, tá? Então vamos orar, tá? Para que nós possamos começar a nossa aula de hoje. Eu estou aqui com o quadro aberto da aula passada e só faltou a parte de baixo ali, o último, árvores, tá? Só um adendo aqui, vai estar sendo liberada uma aula para você. Amanhã vai estar sendo liberada outra aula para você, tá bom? E daqui a 15 dias nossa aula presencial, onde nós estaremos juntos, dando aula de teologia e após conversando com o pastor Alone, que é o pastor dirigente da igreja Assembleia de Deus Fogo para as Nações, vendo uma data para a entrega do diploma certificado do seminário de batalha espiritual, ok? Para isso aqui poder ficar assim já acordado entre a gente aqui, tá? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus, acima de tudo e de todos está o Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para entregar esta aula aos teus filhos. Nos dê o direcionamento, Senhor. Nos revele o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é vida e Espírito. Então, Pai, que a vida da tua palavra alcance nossa vida e que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer tratar com a gente nesta hora. Abra o campo do nosso entendimento à luz da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, todos os alunos, os presenciais, os por vídeo, de forma geral, Senhor. Abençoa, Pai, a vida do pastor Alone, que tem se disponibilizado, Senhor. Abençoa, Pai, a vida, Senhor, da Gabriele, do Diego, do Tiago, do Austin, da Aninha. Abençoa para esses alunos, ó Pai, que têm absorvido da Tua Palavra e têm, de certa forma, Senhor, contribuído para o Seu ministério de forma muito abrangente. Eu Te louvo por isso, Senhor, pela vida dos Teus filhos. Abençoe a casa de forma geral, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos lá, queridos. Antropologia, tá? Eu só vou botar aqui, gente, a parte final para a gente poder entender, tá? Foi a parte final, tá? Ficou faltando quando Deus trata de algo, árvores, tá? Como anjos, tá? Só uma observação aqui. Deixa eu pontuar isso aqui. Todas as árvores são anjos? Não. Tá? A gente vai ler um texto bíblico que ela vai ser o que? Ela vai ser tipo algo natural que vai virar algo espiritual, né? Como eu venho dizendo para vocês, alunos, para entender a Bíblia, tem que entender a linguagem que ela foi escrita. Primeiro, literal, depois, simbólica, depois, figurativa, depois, alegórica, depois, profética, depois, de dissimile, depois, uma linguagem de parábola, uma linguagem de metomínia, uma linguagem de hipérbole. Quando eu falo hipérbole, que a expressão hipérbole é um exagero, tá? Vai se encaixar aqui, não é um exagero, tipo assim, é algo que sai do natural para o espiritual, assim, de um estalar de dedo, tá? Então é uma hipérbole, então eu quero que você entenda desse lado, tá? Não é exagero, assim, eu quero que você entenda de algo do natural para o espiritual, tá?
Então eu quero que você abra em Ezequiel. Ezequiel 31. Eu quero ler do 1 a seguir, mas eu acho que eu vou ler do 1. Deixa eu ver aqui. Eu quero que você entenda isso aqui de uma forma muito abrangente. Um adendo aqui. Não sei se eu falei no início, tá? Mas essa aula nós vamos estar disponibilizando para você, vamos estar lhe entregando outra logo em sequência, tá bom? E 15 dias na sala presencial. Já falei? Sim. Tá? Então, beleza. Eu vou ler do 1. Quero fazer uma leitura para a gente poder pegar aqui o contexto aqui, imediato, para que a gente possa entender bastante o que eu disse aqui logo na introdução. Do versículo 1 até o versículo de número 10. Não. Até o versículo... Eu quero pegar essa parte que foca bastante aqui, para que você possa entender. Abre Ezequiel 31. Vamos lendo. Vamos lendo. Vou ler até o 10, sim. Vou ler até o 10. Não vou muito além do que isso que não, tá? Só um adendo aqui. Nós estamos na página apostila 103. Vamos ler também um pouco da apostila. Vamos estar avançando um pouco na apostila também nessa aula e na outra, tá? Para poder ganhar território aqui, tá? Ezequiel, capítulo de número 31. Eu quero ler numa outra tradução. Ezequiel 31, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Eu vou ler nessa tradução aqui porque para ver como ela está. Na tradução que eu vou ler agora é na NVI. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim, tá? Ezequiel dizendo que a palavra do Senhor veio até a ele, tá? Então eu quero que você entenda, já de início, o que vai sair do natural para o espiritual, do logos para o rema, tá? Filho do homem, diga ao faraó, tudo natural, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo, quem é comparável a você em majestade? Quem é comparável a você em majestade? Versículo 3. Considere a Síria outrora um cedro no, não é do Líbano, é um cedro no Líbano, tá? Por que isso aqui é forte, tá? Porque existem alguns cedros, tá? Eu quero destacar apenas um aqui agora, que é o cedro cantante. Por que ele é um cedro cantante? Porque esse cedro ele atingia de 40, 60 a 80 metros de altura. E quem passava no Líbano, onde tinha esse cedro, quando o vento tocava nele, o balançar do tronco, do caule, fazia eles emitirem um som. Porque enquanto o vento balança, eles não impedem o som do cedro. Pega isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Enquanto o vento sopra, nada pode impedir a tua adoração. Primeiro ponto. Podia até colocar aqui, mas primeiro ponto. O segundo ponto é que esse cedro, antes dele romper da terra, da sua semente para cima, ele vai crescer para baixo. E ele crescendo para baixo, ele vai ter um diferencial das outras árvores
segundo os engenheiros agrônomos. Os agricultores, os engenheiros agrônomos diz que algumas árvores, quando as raízes estão crescendo, antes de ela subir e apontar para cima do solo, ela vai crescendo. Quando ela encontra na litosfera a parte rochosa da terra, a primeira camada ali, ela para de crescer a raiz. E ali por ali ela fica. Só que o cedro não. O cedro, quando ela encontra a pedra, o engenheiro agrônomo diz, o especialista, que ela não para ali, ela vai para os lados para conseguir descer mais e abraçar aquela pedra até alcançar os lençóis freáticos. Gente, pega isso aqui. Ninguém está vendo, mas o cedro está crescendo. A pedra, para muitas árvores, segundo os engenheiros agrônomos, impede o crescimento da mesma. Só que no cedro do Líbano não. A pedra não impede o crescimento. A pedra lhe dá estrutura para que ela possa fixar cada vez mais e ir mais avante em busca dos lençóis freáticos. E os engenheiros agrônomos dizem que se a pessoa não conseguiu arrancar aquela árvore antes dela abraçar aquela pedra, antes do processo da pedra, dificilmente conseguirá arrancar ela depois daquele processo. Porque a pedra deu estrutura. Oh, Jesus! Eu sei que existem coisas que vão vir. Eu sei que existem coisas que vão ser lançadas. Mas eu profetizo que toda pedra que vier para a sua vida, para o seu ministério, para o seu casamento, para a sua família, não vai lhe parar. Essa pedra vai te dar estrutura para você continuar firme na presença do teu Deus. Só esses dois aqui, só essas duas observações aqui, tá? 3. Considere outrora um cedro no Líbano. A tua está como, vida? Versículo 3 do capítulo 31. Eis que a Síria era um cedro no Líbano. No Líbano, tá? No Líbano. Então pega essa expressão, no, não é do, é no. Aqui é um parâmetro de comparação, tá? Então vamos prosseguir. Com belos galhos, vai ver, tudo normal, belos galhos, que faziam sombra à floresta. Era alto. Seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam. Gente, ninguém está aonde está sem ter o contato com a água. A água representa a palavra que representa Cristo. Quando Cristo estava lavando o pé dos discípulos ali, porque isso ali é um ritual mor para o sacrifício. Ou seja, quando o animal ele tinha o pé lavado, é porque ele seria morto. Tá? Ele seria morto como um holocausto. Quando o animal não tinha o pé lavado, ele seria morto como sacrifício. Cristo mostrou que cada um deles iria morrer martirizado. Por isso que Pedro ficou, e desse aí do que será? Porque Pedro ficou encucado, porque João estava na mesa, reclinando sua cabeça. E Jesus, desse apontamento, disse, olha Pedro, quando você ficar velho, você não vai querer ir em tal lugar, e vão te pegar pela mão, vão te conduzir. Ou seja, Deus, ele estava dizendo de que tipo de morte que Pedro iria morrer. O texto diz claramente sobre isso. João capítulo 13. João 13? É João 13? Rapidinho, gente. Vou pegar aqui. João 13, deixa eu ver aqui. João 13. Já até aqui. Sim, é João 13. Isso mesmo, João 13. Então ele está apontando que eles iriam morrer como holocausto. Porém, o animal que é morto como sacrifício não tem os pés lavados. Então, Pedro vai dizer assim, deixa aí. Jesus vai dizer assim, de João, ó, e se eu quiser que ele viva até que eu venha? Estava falando com Pedro que João iria ver Jesus glorificado na ilha de Patmos. Tá? E que João iria morrer de morte natural, e assim ele morreu de morte natural na igreja de Éfeso. Tá? Pega isso aqui. Quando Pedro chega assim, ó, não, tu vai me lavar, aquela coisa, tu não vai me lavar. Jesus falou assim, ó, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro falou assim, ó, lava não somente o pé, mas o meu corpo também. Aí Jesus disse assim, ó, vós está limpo,
e lavado pela palavra. Então a palavra é água que lava. A palavra é água que limpa e a palavra é Cristo. Porque existem muitas pessoas sujas no nosso meio. Falta do contato com a palavra. A palavra lava, a palavra limpa. Tá? Então, ninguém cresce sem ter o contato com a água. Ele diz assim, eu sou a água da vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, como diz a palavra, do seu interior, vão fluir rios de águas vivas. 31:4. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer. Tá? A gente está falando já de corrente profunda, está falando de abismo, está falando de águas debaixo da terra, de lençóis freáticos. Tá? A sua está com vida. Verso 4. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou. O abismo, ó. Essa palavra exalçar é crescer. Então essa palavra abismo aí é algo que tem embaixo dos lençóis freáticos. Ou seja, o contato com a água. Tá? Porque, gente, nenhum crescimento primeiro ele é aparente. Nenhum crescimento primeiro ele é externo. Todo crescimento primeiro ele é interno. Uma semente, para ela poder crescer, primeiro ela tem que morrer. E Deus nos leva com propósito para lugares para nos plantar como sementes. O problema é para você alcançar o propósito que Deus tem na sua vida, você tem que morrer. Espiritualmente. Mas o problema é que você está muito vivo. O morrer que eu falo é o renunciar. É o abrir mão da vontade minha, para fazer a vontade dele. Para fazer aquilo que eu quero, fazer aquilo que ele quer. Fazer aquilo que eu desejo, fazer aquilo que ele deseja. Isso é renúncia, isso é morrer. E quando a semente morre dentro dela, tem algo que se chama árvore. Que quem vê não imagina o tamanho que vai chegar. Porque quem te vê por fora não imagina a grandeza que você carrega por dentro. Ai, Jesus, oh Deus. Mas vamos lá. De novo. Vamos lá. 4. As águas nutriam, correntes profundas faziam crescer em grande altura. Seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Gente, pega isso aqui, olha. Ele está em contato com a água. Essa água não está externa, essa água está interna. E quando ele tem contato com essa água, ele absorve essa água e joga para outras pessoas. Porque o que adianta ter e não ser? Porque muitas pessoas eram, mas depois que tiveram, deixaram de ser. E eu nunca posso deixar de ser depois de eu ter. Porque eu tenho que ter para poder alcançar outras vidas, sem deixar de ser. Jesus. 5. Erguiam-se mais... deixa eu liberar aqui algo aqui no 4. Deixa eu liberar algo aqui. Porque isso aqui aparece natural, mas não é natural, é espiritual. Eu profetizo que outras pessoas vão ser respingadas, vão ser alcançadas, vão ser tocadas por aquilo que Deus há de derramar como chuva, como rio, como ribeiro sobre a sua vida. Eu profetizo que você vai inundar, você vai inundar famílias. Eu profetizo que você vai inundar ministérios, você vai inundar locais, você vai inundar lares, você vai inundar vidas com aquilo que Deus te alcançar. 5. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo. Aí começa a ter a problemática. A problemática é eu crescer muito e esse crescimento eu me ficar soberbo, ficar altivo e eu nutrir no meu intro que eu sou melhor do que os outros por causa da minha estatura. A ótica de Deus é diferente da nossa. A ótica de Deus, o maior serve o menor. Na ótica do homem, o menor serve o maior. Mas na de Deus,
O maior serve o maior. Menor. Aliás, o maior serve o menor. Obrigado, vida. Depois daquela picadinha, né, a gente fica meio esquecido, enfim. O maior serve o menor. Tá? Então, como ele fala e ele não é hipócrita, o que é hipócrita? Isso aqui a gente precisa falar mesmo. O que é hipócrita? É você falar e não fazer. Cada um de nós, gente, de forma geral, já tivemos um passinho ali, ó, na hipocrisia. Só que Cristo não. Eu tenho que falar isso aqui. Jesus, Cristo não. Ele falou assim, ó, como eu disse que o maior serve o menor, eu não vim para ser servido. Serve não. Eu vim para servir. E coisa grande, coisa preciosa, de excelência, quando nós entendemos o nosso papel no meio do ministério. Que a gente quer muito ser servido. A expressão ministério no latim é ministerium, que quer dizer a serviço de todos. Me ajuda aí, por favor. Me ajuda aí, por favor. E repita assim, ó, eu estou a serviço de todos. Oh, glória. Não é escolha. Não é escolha. É a serviço de todos. Aí ele vai servir. Ele vai servir. E Jesus não é hipócrita. Falando disso aqui, eu tenho que falar sobre isso aqui. Então, ele serve para mostrar que o maior serve o menor. Essa é a ótica do mundo espiritual. Quando a gente olha para a árvore, Jesus não é hipócrita. Quando o primeiro Adão peca, estamos aqui, antropologia. Quando o primeiro Adão peca, o que ele faz? Se esconde. Aonde? Se esconde aonde? Atrás da árvore. Atrás das árvores. Porque a comunicação do Espírito não é por voz. É em espírito. Tá? Para você entender isso aqui, eu creio que você já sonhou que você estava sendo sufocado. Eu creio que várias pessoas já tiveram essa experiência. Eu já tive. Porque quando você dorme, gente, você está muito sensível ao mundo espiritual. As maiores batalhas não são travadas quando você está acordado. Muitas são. Mas as maiores batalhas são travadas quando você está dormindo. Você pode dizer assim, olha, eu sonhei a madrugada inteira. Por mais longo que seja o teu sono, a ciência diz que a durabilidade dele é de 3 segundos. Mas quando você sonha que está tendo batalha espiritual, que você está sendo sufocada ou sufocado a ponto de quase morrer, o meu irmão faz parte dessa turma. O pastor Washington, ele faz parte dessa turma. E ele já teve essa experiência várias vezes, eu também já tive, mas ele teve várias, ele pode falar por si só nesse grupo ou nessa aula. Porque ele já teve várias experiências de estar sendo sufocado, e quando vai repreender o espírito, o demônio, o anjo das trevas, está fazendo aquilo ali, não é pela palavra. Se repreende como? Na mente, porque nem a boca consegue abrir. Porque a linguagem dos anjos, né, gente, demônios, tá, pega isso aqui, ó, pega isso aqui. Tô falando de anjos, seres espirituais. Tanto anjos das trevas quanto anjos da luz são espíritos, tá? Então a linguagem do espírito não é verbal, tá? Então quando expulsa ali, expulsa na mente, ele vai embora, tá? E existe uma diferença aqui, isso que eu preciso pontuar aqui. Não vou falar agora, mais pra frente no seminário eu falo. Basicamente vou falar no seminário na matéria de pneumatologia. A diferença do que é falar a língua dos homens, falar em línguas estranhas, que é em mistério com Deus, e falar a língua dos anjos. Que falar a língua dos anjos não é ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Gente, isso aqui foi muito forte. Por quê? Não é presunção nem prepotência. Eu tenho basicamente quase convicção que nem todos sabiam dessa informação. A língua dos anjos é uma. O dom de línguas é outra. Tá? O dom de língua, falar em línguas, você fala, como o apóstolo Paulo diz, você fala em mistério com Deus e ninguém da terra entende, somente Deus, a não ser que tenha um intérprete. Tá? Mas essa língua aí somente Deus entende. A língua dos anjos é uma, o dom de língua é outra e a língua do homem é outra.
Pegou isso aqui? Então vamos lá. O primeiro Adão pecou, se escondeu atrás da árvore. Cristo não é hipócrita. O que é hipocrisia? Você falar e não cumprir. O que Cristo faz? Quando ele vai para o Getsemane, ou Getsemane. Quando ele vai para o horto ali, para o jardim. Quando Judas vem, ele vem com aproximadamente, gente, pega isso aqui eu falo mais pra frente, mas em outra matéria. Cristologia, ele vem aproximadamente com 600 homens. Da guarda pretoriana. Petros são os filhos de senadores que aspiravam o trono. Então, ele está ali com 600 soldados para prender o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que estão com lanterna para tentar achar a luz do mundo. Gente, a Bíblia diz, quando Judas está para chegar com o soldado, diz a Bíblia que Jesus, se adiantando, disse: a quem procurais? Gente, aqui é muito forte. O primeiro Adão se escondeu atrás da árvore. O último Adão, que é Cristo, e Paulo fala que ele é o último Adão, porque não tem um terceiro Adão, ele sai atrás da árvore e diz assim: a quem procurais? O primeiro fugiu, porque não entendeu o seu propósito. Mas eu estou aqui, porque eu entendo qual é o meu propósito. Qual é o propósito de Cristo? A cruz. Gente, Cristo sempre soube, não posso falar que isso aqui a gente vai muito longe. Cristo sempre soube que passaria pela cruz. Os salmos falam sobre ele. Salmo 22, você vai ler ali, Salmo 22. Chega no verso 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, você vai ver. Vai dizer que o 22 ali, o Salmo 22, ele está na cruz. Estão disputando as minhas vestes, porque a veste que Jesus colocaram nele era de muito valor. Salmo 22 é ele na cruz. O 23 é ele restaurando o jardim perdido. Salmo 23 é ele restaurando o jardim perdido. Salmo 24 é ele abrindo um caminho. É ele abrindo a porta. Sabe essa porta que João viu em Apocalipse? Eu vi uma porta aberta no céu. A porta quem abriu foi ele. Porque ninguém poderia voltar para o lugar de origem, para o paraíso, sem vencer a espada, sem passar pelos querubins que são guardiões e passar pela porta. Gente, pega isso aqui. Pega isso aqui rapidinho. Todos nós, portanto ele vai dizer assim, quem quiser vir após mim, portanto ele vai dizer isso aqui, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Gente, Jesus, quando Jesus foi açoitado, Jesus passou por 6 julgamentos. 3 religiosos e 3 civis. Os religiosos conseguiram condenar Jesus. Mas era o propósito de Deus. Gente, quando o açoitaram, e falam, vou nem entrar em pormenores aqui não. Quando o açoitaram, e falaram assim, você vai ser crucificado, e diz a Bíblia, e pegando a cruz, saiu em direção ao Gólgota. Gente, essa espécie de crucificação aqui, são duas, tá? São duas, tá? Existe essa daqui, tá? Que é a crucificação latina, né? Ou romana, tá? Essa crucificação aqui, vou fazer aqui assim, fazer direitinho aqui assim. Essa crucificação aqui, tá? Deixa eu botar algo aqui, ficar direitinho, ficar melhor, sei que tá funcionando, né? Essa crucificação aqui era romana. Só ficava aqui, braço aqui, perna. Essa crucificação aqui é em forma de X, é romana. A forma de cruz, tá? Que pendurava a pessoa aqui na árvore, que a pessoa não podia não ter o contato com o solo.
Isso aqui. A pessoa ficava aqui, ó. Ó. A pessoa ficava aqui, ó. Essa crucificação aqui, ela tá lá em Deuteronômio, tá? Vou botar até aqui assim, ó, judaica, tá? Tá dentro da boca, vou botar judaica. Tá? Ela tá lá em Deuteronômio, tá? Só que daqui para frente, quem vai ter a ideia de fazer o estirpe e o partíbulo, né? São os persas, tá? Essa forma de crucificação aqui, ó. Tá? Tá? Mas primeiro surgiu aqui o judaico, tá? Então, quando Cristo soube que iria ser crucificado, olha o que a Bíblia diz. Ele pegou o partíbulo que carregava o estirpe, ficava lá, que é a parte vertical, a parte horizontal, o partíbulo, a pessoa carregava. Quando ele disse assim, ó, você vai ser crucificado, açoitado, ele pegou a cruz e foi em direção. Ele está dizendo assim, ó, eu sei para que eu vim. Porque pega isso aqui, gente. Quem o vê na sexta-feira não imagina que o domingo vai chegar. Deus está falando para alguém aqui que está atravessando uma sexta-feira na vida. A sexta-feira é dolorosa. A sexta-feira fere. A sexta-feira sangra. A sexta-feira dói. Fica tranquilo. Nada que um dia após outro. Sábado está vindo aí. Mas quem te vê no domingo não vai imaginar que você é a mesma pessoa do sábado ou da sexta. Pega isso aqui, gente. Pega isso aqui. Existe um propósito de Deus dentro desse processo que você está passando. Um objetivo muito maior, ou labarassúria, um plano muito maior. Está para ser concretizado. Cristo está dizendo assim, ó, fica tranquilo, eu sei para que eu vim. E eu vim para isso mesmo. Glória ao nome do Senhor. Voltamos aqui. Vida, isso aqui, vou até deixar, isso aqui ficou forte demais. Tá? Vamos lá. Voltamos aqui. 5. Uma maguinha aqui. Erguia-se mais alto do que todas as árvores do campo, brotavam muitos ramos, e seus galhos cresceram, espalhando-se. Ah, isso que eu preciso falar, eu não falei. Ele saiu o Gólgota para ser crucificado, porque nesse processo aqui ninguém queria ir, porque é doloroso. Tá? Eu sei que não serve como base doutrinária, mas depois você lê a história dos Hebreus, Flávio José, tá? Ele vai dizer que tinha pessoas que ficavam na cruz de 6 a 7 dias, sentindo dores horríveis, e a família do lado de dentro, que a pessoa tinha que ser pendurada lá de fora, e a pessoa do lado de dentro sem poder fazer nada, vendo o sofrimento agonizante de quem estava lá, sem poder fazer nada. Por isso que nas 3 cruzes que estavam no Gólgota, tá? Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas se eu quisesse entrar, eu poderia entrar, que Isaías, Salmos 68, 18, Salmo 68 e 69, diz que ele cravaria, feriria o crânio da caveira que anda nos seus pecados e nas suas culpas. Tá? Vou botar aqui para você entender. Ó, Gólgota.
que significa caveira. Tá? Aqui tem 3 cruzes. Três pessoas foram penalizadas com esse ato. Três pessoas. Eu tenho que ir lá, não adianta. Vou em Salmos. Não, antes de abrir Salmos, abre em Gênesis capítulo 3. Não tem jeito. Eu estou tentando, Jesus, faz. Ô, Glória. Eu sei que o pastor Alone gosta, o Tiago, a missionária Ana, o Ostas, gosta dessas coisas fortes assim. O Diego, a Gabriela, o pessoal gosta. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha isso aqui rapidinho. A gente não pode fugir disso aqui não tem jeito. Olha o que diz. E porém inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua semente e a tua semente. Olha para cá, que eu não poderia entrar aqui, Jesus. Olha para cá, gente. Para cá, olha para cá. Quando o pecado entrou no mundo, nasceu espinhos na terra. Porque Deus não criou a terra. Dentro dessa criação, antes do pecado, a terra não tinha espinhos. Quando o homem pecou, os espinhos nasceram na terra. Porque Deus nunca imaginou você sendo ferido pelos espinhos da vida. Assim falando a grosso modo, tá, gente? Mas como Deus não tem um plano B, Deus tem um plano A, quando o homem pecou, entrou o pecado no mundo e veio os espinhos. Quando Jesus veio ao mundo, ele tirou o pecado. Portanto, dentro de uma monarquia, quando você vencia uma guerra, era normal você pegar a coroa do rei e trazer a coroa do rei e colocar na sua cabeça, dizendo: eu fui nessa guerra e já venci. Lá em segundo Crônicas, diz que quando Davi vence o Amonita, ele pega a coroa do rei de Amon e coloca na sua cabeça, dizendo: eu venci a guerra. Quando Jesus é açoitado, a ordem de Pilatos é açoitem. E quando ele é açoitado, um soldado pega uma cana, coloca na sua mão para escandalizar dele, para murmurar dele. E pega espinho, tece uma coroa de espinho de acácia síria, de aproximadamente o tamanho de um dedo, e coloca na sua cabeça. Sabe que aquele espinho só veio por conta do pecado, então, quando o pecado entrou, nasceu o espinho. E aquela coroa ali é Jesus dizendo: eu nem cheguei aqui ainda. Nem passei pelo sábado. Nem cheguei no domingo. Mas eu já te venci. Portanto, gente, olha só, portanto, ele vai dizer em João 16, assim, ó: no mundo tereis aflições, mas fique tranquilo, eu venci o mundo. Gente, Satanás já estava vencido. Gente, tudo que o diabo não queria que Cristo fosse para a cruz. Não foi o diabo que levou Jesus para a cruz, porque o Salmo dizia que ele ia ser crucificado. O diabo não queria que ele fosse para a cruz, mas a cruz era a promessa, era propósito de Deus. E o diabo sabe que se Deus tem um propósito de levar Cristo na cruz, e quando Deus começa a agir, quem pode impedir? Jó 42 diz assim, ó: eu sei que, Jó dizendo, ó, em forma espiritual, eu sei que tudo tu podes.
e nenhum, seus pensamentos, ou tradução, propósito, ou tradução, desígnios, ou tradução, decreto, ou tradução, ordem. Eu sei que tudo tu podes e nada pode te impedir. Sei que bem que tudo tu podes e nada pode te impedir. Vamos lá, prossigamos aqui rapidinho. Gênesis 3, prossigamos o versículo 15. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Lembra que a cabeça seria ferida, tá? Gênesis, isso aqui é a promessa. 3, 15. Agora abre em Salmos. Deixa eu pegar aqui certinho se é o 68 ou 69. Salmo 68. Salmo 68, 21. Tá? Eu vou até fincar isso aqui um pouquinho mais, tá? Até fincar isso aqui um pouquinho mais. Porque lembra de Gênesis 3,15? Olha, pega, Alane, pega, Tiago, pega aí, ó. Ó, mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos. E o crânio, ó, crânio. E o crânio cabeludo, ou a caveira, do que anda em suas culpas. Olha só. Ele foi ferido, o calcanhar. Porque a parte mais alta que o diabo consegue tocar em Cristo é o pé. Lembra as tempestades em alto mar? Estavam os discípulos? Lembra? Mateus 14. Que ele obriga os discípulos a entrar no barco, manda eles irem e ele vai orar. Ele via os discípulos se fadigando em remar. Gente, o interessante aqui é que mesmo o vento sendo contrário, os discípulos não largaram o remo. A Bíblia diz, e vendo Jesus que se fadigava, vocês estavam cansados. É isso aqui. Jesus sabe que tu está cansado. Mas o importante é que ele está vendo que você não está largando o remo. Ele sabe que o processo tem sido árduo, mas ele está vendo que você não largou o remo. Gente, a Bíblia diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas e as ondas vinham cobrir o barco. Gente, essa onda que cobriu o barco, no mais alto que essa onda veio, cobriu o barco, sabe aonde ela bateu em Jesus? Na sola dos pés. Gente. O teu maior problema, Jesus está passando por cima hoje, bate na sola do pé dele. Glória. Aí pega isso aqui. Feriu o calcanhar, ele ia ferir gravemente, tá? Porque, ó, você vai ferir o calcanhar e ele esmagará a cabeça. Salmo 68, ele vai te ferir gravemente o seu crânio, tá? A sua caveira cabeluda, você que anda em seus pecados, em suas culpas. Agora, olha Romanos 16. Porque, gente, cobra tem sua cabeça? Não. Tem o quê? Tem o corpo, né? Então, se a cobra não tem a cabeça, e a Bíblia diz em Apocalipse que ele é a besta, ele é o falso profeta, ele é Satanás, ele é o diabo e ele é a antiga serpente. E a serpente, ela não tem somente cabeça. Olha o que diz em Romanos 16. Que diz? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Debaixo de onde? Dos vossos pés. Peraí, então vamos entender aqui. Ele foi ferido no calcanhar, mas esmagou a cabeça.
mas feriu gravemente a cabeça. Para em breve, nós, igreja, oh glória, por ordem do Deus de paz, que vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Louvado seja o nome do Senhor, oh glória. Deixa eu me aquietar aqui rapidinho, pega aqui isso aqui rapidinho. A história paralela diz que um era Dimas e o outro era Gestas. Tá? A gente sabe que o da cruz do meio é Jesus Cristo. Jesus, homem, Cristo é a sua divindade. Tá? A dor do pessoal que era crucificado era tanta agonizante que as pessoas não queriam ir para ser crucificado. Elas iam à base de chute, à base de chicote, à base de açoite, à base de empurrão, de pontapé, de murro. Esse filme hollywoodiano, tá certo? Filme hollywoodiano. Esses filmes hollywoodianos que mostram Jesus pegando a cruz, sendo açoitado, indo à força, isso é tudo balela. Tudo balela. Vamos ficar com a Bíblia. Com a Bíblia aqui, tá? É fato que ele estava fragilizado? Sim. A quarentena era dolorosa? Sim. O azorraga era uma tortura excomunal. Era algo exorbitante de tanta dor. Ele estava sem comer. Ele passou a madrugada inteira da quinta-feira. O próprio, uma das sentenças religiosas que ele passou foi o Sinédrio. São 70 homens que vêm lá da época de Moisés. 70 homens julgavam e o Sinédrio nunca poderia julgar de noite, julgar Jesus de noite. Mas pega isso aqui. Ele estava sim fragilizado, Ele estava fragilizado. Com muita dor estava. Mas essa onda de que ele foi sendo chicoteado, não. É fato que ele foi cambaleando por causa da fraqueza. A madeira não era lavrada. As ferpas ou farpa entravam nas feridas abertas pelo azorrague, que tinha 12 tranças, era um caniço, aproximadamente 60 a 50 centímetros. Tinha 12 tranças de couro, 12 tiras de couro trançadas. Nas suas extremidades tinha metal, chumbo e ossos de carneiro afiado como navalha. Quando batia o metal, que é o chumbo, dava o peso, e o osso de carneiro afiado arrancava a pele. A ponto de muitas pessoas morrerem no açoite. Tá? Ou outras pessoas terem órgãos internos vistos de fora assim ou para dentro. De tão horripilante que era a cena. Só que pega isso aqui. Quando ele está sendo preso no Getsemane, soldados vêm e o cercam para levar, ele vai dizer assim, quem procurai? A Bíblia diz que os soldados afastaram, recuaram. Ele se adianta e o inferno recua. Porque todas as vezes que Cristo se adianta, o inferno recua. Gente, pega isso aqui. E quando ele dizia assim, a quem vocês procurais? Ele dizia assim, Jesus, eu sou. Todo mundo cai por terra. Pega isso aqui. Toda investida do diabo na tua vida está recuando hoje. Glória. E não está só recuando, está caindo por terra. Oh, glória. Eu não sei se você vai estar vendo essa aula perto de alguém, mas diga assim, Deus está recuando o diabo hoje. E Deus está fazendo cair por terra toda a investida dele. Glória. Oh, glória. Aí, pega isso aqui, a gente tem muita coisa, pega isso aqui. Aí Pedro arranca a adaga, arranca o punhal, arranca a espada. Gente, Pedro deu ali na horizontal. Pedro deu para matar. Mas como o soldado esquivou, pegou na orelha. Né? Se a gente olhar assim, a grosso modo, alguns evangelistas escondem o nome, esconde como foi e tal. Somente um vai dizer o nome, de onde ele era, enfim. Tá? Mas pega isso aqui. Pega isso aqui. Simão disse para Cristo assim, quando Cristo disse assim, eu vou ser entregue, vou ser morto. Cristo disse assim, eu não permitirei que aconteça isso.
No Getsemane disse assim, Pedro, faz isso não, Pedro. Você não sabe que aquele que mete a mão na espada e pela espada vai morrer? Gálatas 6:7, come planta e não vai colher. Faz isso não, Pedro. A gente vai continuar no próximo vídeo.